Você é aquela pessoa que, por mais que você se dedique em algo, parece que você nunca está fazendo o suficiente? Aquela pessoa que vive se cobrando? Eu sou assim, só que eu venho aprendendo algumas coisas durante a minha jornada e hoje eu quero compartilhar com você. Eu quero te mostrar que, por mais que você queira ser uma pessoa produtiva, você também pode e deve descansar um pouquinho. Nem que isso custe alguns minutos de produtividade, mas que a longo prazo vai te fazer muito bem. A gente precisa entender que a vida, ela precisa ser um pouco mais leve do que passa na nossa cabeça de pessoas que vivem se cobrando demais. Eu nunca tive uma cobrança dos meus pais. Eu sempre fui um aluno nota 8 na escola. Eu não tirava nem nota baixa, mas também não tirava 10. E os meus pais nunca me cobraram de nada. Só que eu sempre me cobrei muito. A minha mãe vivia falando que, eu nem preciso te cobrar, porque você já faz isso por mim. E por um momento eu já cheguei a levar isso pro lado positivo, só que isso, com o tempo, foi me desgastando cada vez mais. É um sentimento de autocobrança que parece que eu nunca estou fazendo tudo que eu posso. Parece que eu estou sempre aquém daquilo que eu consigo fazer. E eu não sei se isso já passou na sua vida, mas começa a ter um sentimento de falta de merecimento para descanso. Acho que eu poderia classificar dessa maneira. Terça-feira eu já tinha resolvido muitas coisas do meu trabalho. Alguns dias eu trabalho de maneira presencial no meu consultório e outros dias eu trabalho home office, ou realizando consultas particulares, ou até mesmo organizando agenda, realizando coisas que eu consigo fazer em casa. Mas o ponto é, eu já tinha resolvido tudo. E aí eu falei, cara, eu vou jogar um pouquinho de videogame. É uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre joguei videogame a minha infância inteira, por mais que eu seja do meio do esporte, é uma coisa que eu gosto. E aí eu tirei uma horinha para dar uma descansada. Só que no meio disso começou a vir uma cobrança, como se tipo, o que você tá fazendo? Por que você tá descansando? Por que você tá jogando? É uma terça-feira, você tinha que estar trabalhando. Sendo que na segunda-feira eu já tinha resolvido todos os problemas que tinham para resolver. Ou seja, foi uma segunda-feira muito agitada. E eu também trabalho todos os sábados. Então, é normal que pelo fato de eu estar trabalhando sábado, eu tenha algum dia durante a semana com um pouco menos de trabalho. E a terça-feira calhou que eu tive uma horinha ali para me divertir. Só que eu não conseguia descansar. Parecia que o meu objetivo estava aqui e o que eu estava fazendo estava aqui. E eu não ia conseguir conciliar as duas coisas, e já que eu estava descansando, eu nunca iria atingir os meus objetivos. Mas isso é uma baita de uma mentira. Por que é uma mentira? Porque eu não estou falando de uma pessoa que vai jogar videogame, um adulto que quer passar um tempo ali de lazer, que vai ficar 7, 8 horas jogando de maneira consecutiva, sabe? Eu já tinha feito as minhas obrigações e eu estava tirando 1 hora, 1 hora e meia para dar uma relaxada. Só isso. Só que na minha cabeça, essa cobrança me fazia me sentir um lixo por estar descansando. Sério, se você já sentiu isso, comenta aqui embaixo. Mas é algo muito ruim, sabe? Porque você não consegue desligar. Parece que a todo momento você tem que estar fazendo alguma coisa para você escalar, para você melhorar. E daqui a pouco você abre o YouTube e tem um vídeo de seja mais produtivo, trabalhe 25 horas no dia, senão você vai continuar no lugar que você tá. E a gente sabe que hoje em dia as coisas estão mais difíceis de serem conquistadas. É mais difícil você conquistar uma casa, um carro, e isso põe uma pressão muito grande na gente que quer dar um passo a mais na nossa vida, que parece que você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, que descanso não existe, você não pode ter um momento de lazer onde você se desliga de todos os problemas. E essa autocobrança excessiva, ela pode até parecer que ela te joga pra frente, mas na verdade ela te trava, ela te faz frear, porque você fica tão cansado mentalmente que você começa a não conseguir pensar da maneira correta, você começa a agir por impulso, ou você simplesmente se torna menos produtivo. É como se você sempre quisesse que o seu celular continuasse ligado, sem em determinado momento você colocar ele para dar uma recarregada, entende? Logo em seguida desse episódio do videogame, eu tive a minha sessão de terapia semanal. Se você não faz, recomendo que faça, porque faz uma diferença gigante na sua qualidade de vida. E ali a minha terapeuta, logo de cara, ela falou o seguinte: Léo, a vida não é só sobre apagar incêndios. E aquilo bateu tão forte na minha cara que eu falei assim, é verdade.
e eu encaro a vida exatamente desse jeito. Parece que eu nunca posso ficar em paz. Eu sempre tenho que estar apagando incêndios e resolvendo problemas e sendo produtivo. E a gente foi conversando e eu descobri que eu tenho uma insegurança muito grande de não ser suficiente, sabe? Parece que eu nunca sou suficiente em nada. Só que isso também é uma mentira, né? E eu falei pra ela que às vezes me passa insegurança na vida pessoal, como, por exemplo, será que eu sou um bom filho? Será que eu sou um bom marido? Inseguranças desse tipo, sabe? Que parece que você não é bom o suficiente para aquilo que você está fazendo. Só que, na real, a gente precisa entender que ninguém é perfeito, e que temos os nossos altos e baixos durante a vida, e que tá beleza, normal, e que atualmente a nossa sociedade, ela valoriza muito pelo que você produz, não pelo que você é. E eu acredito que isso também aumenta muito a nossa autocobrança. Porque se você faz pouco, parece que você é uma pessoa horrível, um lixo. Só que se você faz muito, parece que a sociedade vai te vangloriar, que você vai ser um incrível, o melhor. Só que até que ponto isso faz bem para nossa saúde mental, entende? E agora eu quero te trazer algumas dicas práticas de como sair desse ciclo de autocobrança. A primeira é: reconheça os seus limites. Você não é uma máquina, você não é um robô, você tem limites de saúde mental, saúde física, seja lá qual for, e você precisa sim de alguns momentos de descanso. Você não vai passar a sua vida inteira descansando, mas você também não pode passar a sua vida inteira produzindo, porque senão uma hora essa máquina vai pifar de vez. A segunda dica seria: o que é sucesso para você? Você fazer essa reflexão pode começar a trazer algumas informações muito importantes que você não está levando em consideração do que é importante de fato na sua vida, aquilo que você não consegue viver sem. E hoje eu posso dizer para você que a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a minha família. Então eu não posso, por exemplo, focar o meu sucesso somente no quanto eu consigo produzir, mas eu também preciso saber aproveitar momentos com a minha família, desfrutar da companhia dos meus pais, da minha esposa, né, futuramente dos meus filhos. Só que se eu tiver essa mentalidade, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas acho que é a que melhor define. Essa mentalidade tóxica de produtividade, eu vou perder muitos momentos da minha vida, e aquilo que de fato é substancialmente importante para mim, eu vou acabar deixando de lado, porque eu vou estar querendo produzir, e a vida não é só isso. A terceira dica é: entenda que o momento de descanso não é um momento de falta de produtividade, não é um momento de vagabundagem, por exemplo, que você não tá nem aí pra nada. É um momento que você simplesmente tá recarregando as suas energias pro próximo ciclo de produtividade. Tem aquela técnica, né, técnica de estudo Pomodoro, se eu não me engano, que você estuda, descansa, estuda, descansa. Então é como se você tivesse o seu ciclo de produtividade e você descansa um pouco. Um ciclo de produtividade e você descansa mais um pouco. Então entenda que você precisa recarregar as suas baterias para que você consiga produzir tão bem quanto você já vem produzindo. Então o descanso, ele não é opcional, ele se faz necessário. De acordo com a sua vida, você vai ter momentos de mais descanso, de menos descanso, depende também da fase de vida que você está vivendo, do seu trabalho e tudo mais, mas o ideal é que você consiga ter um momento ali para você desligar, nem que seja algumas horinhas ali com a sua família, com as pessoas que você se importa, para você conseguir esquecer qualquer obrigação que você tenha com o mundo profissional. E a última dica é: celebre as pequenas conquistas. Não adianta nada você ficar produzindo sendo que você não está olhando para aquelas conquistas que você já está tendo. Talvez você não tenha chegado lá na linha de chegada, mas você já avançou muito, né? Digamos que é um prédio e você está subindo 100 andares. Você ainda está longe do 100º andar, mas você já subiu 20, 30 andares. Cara, comemora, tá? Comemora, porque isso é muito importante, tanto para sua autoestima, para você continuar se motivando a batalhar pelo que você quer. Só que a gente também precisa entender que o nosso corpo funciona com esforço e recompensa. Se você só está se esforçando e não está vendo nenhuma recompensa, a tendência é que você desista. Então, quando você tem pequenas metas, pequenas conquistas ao longo desse caminho, isso vai te jogando pra frente. Cara, eu sei que é muito difícil viver sem essa cobrança interna gigantesca, mas uma coisa que eu posso te dizer: você não tá sozinho. Eu tô aqui, eu também me cobro muito. Existem muitas pessoas aí pelo mundão afora que vivem se cobrando muito. E você precisa entender que você merece viver de uma maneira mais leve. Esse foi o nosso bate-papo de hoje.
tá? Espero que você tenha gostado. Se você puder fortalecer o canal, deixando o seu like, ou até mesmo comentando aqui embaixo o que você achou desse vídeo, isso vai ajudar com que esse mesmo vídeo chegue para pessoas que provavelmente precisam escutar essa nossa conversa. E nunca se esqueça, você é muito mais do que aquilo que você produz. Você merece cuidar de você, você merece descansar e merece também viver de uma maneira mais leve, beleza? É isso, galera. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Até mais!